Eles foram admirados e criticados, respeitados e temidos. Citados em vários episódios da história bíblica, os fariseus eram um dos grupos mais influentes da época de Jesus. Mas quem realmente eram esses homens? O que defendiam? E por que Jesus teve tantos confrontos com eles? A origem dos fariseus. Para entender os fariseus, precisamos voltar ao século 6 a.C., quando os judeus foram exilados na Babilônia. Naquela ocasião, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo império de Nabucodonosor, inclusive o templo onde os judeus praticavam suas cerimônias religiosas. Após o retorno do exílio e a reconstrução do templo, surgiu um movimento de homens devotos chamados Hassidim, que significa os piedosos. Durante a crise provocada pela helenização forçada e a revolta dos Macabeus, por volta de 167 a.C., esse movimento se dividiu. O termo fariseu vem do hebraico perushim, que significa os separados, indicando sua ênfase na santidade e na observância rigorosa da lei. Eles surgiram como um movimento de resistência cultural e religiosa, determinados a preservar a pureza da identidade judaica, em um mundo cada vez mais influenciado pela cultura grega. Diferente dos saduceus, que pertenciam à elite sacerdotal, os fariseus eram ligados ao povo comum e enfatizavam o estudo da Torá e da tradição oral. Eles acreditavam que a interpretação da lei deveria ser acessível a todos, não apenas aos sacerdotes. Esse grupo cresceu em influência, especialmente durante o domínio romano, pois oferecia ao povo uma maneira de manter sua identidade religiosa, mesmo sob a opressão estrangeira. Até o século I depois de Cristo, os fariseus se tornaram um dos grupos mais influentes da sociedade judaica, ao lado dos saduceus, essênios e zelotes. Crenças e práticas. Os fariseus desenvolveram um sistema religioso sofisticado, baseado em duas fontes de autoridade: a lei escrita, também chamada Torá, e a chamada lei oral. Para eles, a lei não era apenas um conjunto de regras escritas, mas uma tradição viva, que precisava ser constantemente interpretada e adaptada, pois entendiam que Moisés havia recebido não apenas a lei escrita, mas também instruções orais sobre como interpretá-la. Esta lei oral foi transmitida de geração em geração e, eventualmente, seria compilada na Mishnah e no Talmud. 3 pontos fundamentais distinguiam os fariseus de outros grupos. Primeiro, a crença na ressurreição dos mortos. Segundo, a existência de anjos e espíritos. Terceiro, o equilíbrio entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Na prática, os fariseus eram conhecidos por sua estrita observância das leis de pureza ritual, dízimo e observância do sábado. Diferente dos saduceus, os fariseus acreditavam que a lei deveria ser aplicada à vida cotidiana, não apenas ao serviço do templo. Além disso, os fariseus enfatizavam a pureza ritual e a separação do que consideravam impuro, influenciando práticas que ainda hoje são seguidas no judaísmo ortodoxo. Evidências arqueológicas mostram que muitas casas judaicas do período possuíam mikveh, usado para batismos rituais judaicos, indicando que práticas antes restritas aos sacerdotes haviam se tornado parte da vida cotidiana, graças à influência farisaica. Fariseus e Jesus. Conflito ou confrontação. Jesus teve vários confrontos com os fariseus. Nos evangelhos, frequentemente encontramos trechos onde Jesus critica os fariseus, chamando-os de hipócritas, guias cegos e sepulcros caiados. Mas o que estava por trás desse aparente antagonismo? É importante entender que Jesus não criticava o judaísmo ou a lei em si, mas certas interpretações e práticas. A verdade é que muitos dos ensinamentos de Jesus, para a surpresa de muitos, são perfeitamente alinhados com os princípios farisaicos, como a ênfase na justiça, misericórdia e fidelidade. Considere o Sermão da Montanha, onde Jesus diz: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir." Os conflitos que frequentemente surgiam, giravam principalmente em torno de 3 questões. Primeira, a autoridade de Jesus para ensinar e perdoar pecados. Segunda, a interpretação das leis de pureza e do sábado.
Terceira, o relacionamento muito próximo de Jesus com pessoas consideradas pecadoras e impuras. Quando olhamos para além da polêmica, percebemos que Jesus e os fariseus compartilhavam muito mais coisas em comum do que discordâncias. Ambos acreditavam na ressurreição, na importância da oração, e que a lei deveria ser praticada com amor. A crítica de Jesus aos fariseus não era contra o grupo como um todo, mas contra a prática de usar a religião para obter status e poder. Ele os exortava a viver de forma autêntica, e não apenas a seguir regras externas sem uma transformação interior. Nem todos os fariseus foram opositores de Cristo. Como prova disso, temos o exemplo no Evangelho de João, quando Nicodemos, um principal entre os judeus, reconheceu Jesus como mestre vindo de Deus, e buscou Jesus em particular, para aprender mais sobre seus ensinamentos. Mais tarde, Gamaliel, um respeitado mestre fariseu, também defendeu os primeiros cristãos diante do Sinédrio. Os fariseus após o ministério de Jesus Cristo. Com a destruição do templo pelas legiões romanas no ano 70 d.C., os saduceus, que estavam ligados à estrutura sacerdotal, desapareceram, enquanto os fariseus, seguindo os ensinamentos do sábio Yohanan ben Zakkai, reformularam o judaísmo, adaptando-o a um contexto sem templo. Isso deu origem ao que conhecemos hoje como judaísmo rabínico. Essa transformação levou à preservação e sistematização das tradições judaicas, incluindo a compilação da Mishnah e, posteriormente, do Talmud, obras fundamentais para o judaísmo atual. Os fariseus foram os grandes responsáveis por reinventar e manter o judaísmo, considerando a estrutura de estudo da Torá, oração e boas obras, que é a base do judaísmo rabínico que conhecemos hoje. Muitos dos primeiros cristãos, sendo judeus, mantiveram relações complexas com os fariseus. Paulo, que se identificava como fariseu, filho de fariseus, trouxe muitos conceitos farisaicos para o pensamento cristão primitivo. A influência dos fariseus permanece viva através dos séculos, moldando o modo como o judaísmo é praticado até hoje. Ironicamente, enquanto a palavra fariseu se tornou um termo pejorativo no vocabulário cristão, o judaísmo rabínico que eles fundaram foi fundamental para manter a fé judaica através dos séculos, e deixou um impacto profundo na história religiosa mundial, inclusive no cristianismo. A verdadeira história dos fariseus vai muito além do que os estereótipos sugerem. Como acontece com qualquer movimento religioso, havia entre eles tanto sinceros buscadores da verdade, quanto oportunistas. Isso significa que, quando alguém usa o termo fariseu como um insulto, para definir uma pessoa hipócrita, ela está inadvertidamente fortalecendo um estereótipo, que contribuiu para séculos de incompreensão e antissemitismo. Para entender esse ponto de vista, compare a situação de alguém usando um adjetivo pejorativo para definir todos os cristãos, usando como parâmetro um pastor, padre, ou outra figura influente do cristianismo, que age de maneira contrária aos princípios da fé cristã. E você, o que pensa sobre os fariseus? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se este vídeo ajudou você a entender melhor a história dos fariseus, deixe seu like e compartilhe o link com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais conteúdo como este e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Que Deus lhe abençoe.